Ascensão através de habilidades. Primeiro nível, 3. Kang Jun-hyeok, solo. O lojista não é muito teimoso? Porque ele sempre faz comentários quando vende alguma coisa. Lee Tae-yeon, solo. Você também? Se ele é lojista, por que não vende coisas como uma? Eu realmente quero esfaqueá-lo com uma faca. Mas não posso porque serei o único ferido. Ah, estou tão irritado. Por que você está fazendo isso por mim? Taezan teve que perguntar. Lee Tae-yeon não tinha motivos para mentir para ele. Então ela deve ter sido muito maltratada pelo anão. Mas era difícil acreditar no comportamento atual do anão. Qual é o problema se eu for gentil? Não posso me importar um pouco? O anão resmungava enquanto organizava os itens um por um. Pense nisso como um simples investimento. Investimento? Quieto. Agora, escolha. Esses são os itens que você pode comprar agora. Ele colocou quase 10 itens no chão. Taezan ainda desconfiava do anão, mas como ele não respondeu, resolveu ir às compras. A maioria dos itens eram poções. Taezan pegou uma poção vermelha. Poção de recuperação de saúde. Recupera 50% da saúde. 200 G. Poções de recuperação de saúde eram muito difíceis de obter em qualquer lugar que não fosse na loja. Eles também eram limitados em número na loja, por isso eram itens essenciais para comprar. No entanto, Taezan colocou a poção de recuperação de saúde de volta na mesa. De qualquer forma, não vou precisar disso nos estágios iniciais. Havia também muitas outras poções. Uma poção de fúria que aumentava temporariamente o poder de ataque. Uma poção de rapidez que aumenta temporariamente todas as velocidades. Uma poção de teletransporte que permitia que você se deslocasse até o local onde foi lançada. Todos eles foram úteis. Eram poções indispensáveis para limpar o labirinto. Mas essas não eram as coisas para usar agora. Ele tinha ouvido falar que poções eram muito difíceis de obter no modo solo. Se ele tivesse que usá-los nesses níveis mais baixos, isso seria um desastre. Então não havia necessidade de comprá-los agora. Em outras palavras, era uma espécie de armadilha. Havia itens mais importantes que ele precisava comprar agora. Taezan pegou um pequeno arco. Arco barato. Precisão mais 20%. Parece bastante difícil de usar. 200 G. Seta barata. Poder de ataque mais 1. A flecha tem o formato adequado. 10 G. Uma arma de longo alcance era absolutamente necessária. Se ele tivesse um arco, poderia evitar muitas dores de cabeça. Com seu ouro atual, ele poderia comprar um arco e 4 flechas. Quanto custa o couro? Para esta qualidade, cerca de 70 ouro? Então vou vendê-lo. Ele imediatamente compra mais 7 flechas por 70 ouro. O anão o observava com uma expressão satisfeita. Taezan ficou perplexo com seu rosto excessivamente amigável. O que está acontecendo? Você sabia que a saúde não se recupera realmente no labirinto? Eu sei. No labirinto, a taxa de recuperação natural foi terrivelmente lenta. Mesmo que passasse um dia inteiro, apenas 10 pontos de saúde seriam recuperados. A recuperação de mana foi um pouco melhor, mas ainda lenta. Havia 3 soluções. Uma delas era beber uma poção de recuperação. Você também pode matar monstros e absorver sua saúde para se recuperar. Ou você poderia usar a fonte da vida, algo que existia no labirinto. Há uma fonte da vida no primeiro andar. Se você não sair do primeiro andar, poderá usá-lo infinitas vezes. Deixe-me dizer sua localização. Tem um velho maluco lá, mas você não deve ter problemas. É diferente, definitivamente. O anão também guiou Lee Tae-yeon até a fonte da vida. Mas ela teve que ouvir todo tipo de palavras desdenhosas. Ele disse a ela para morrer de fome ali. Mas agora ele estava sendo incrivelmente gentil. Deixe-me mapear a localização para você. Ele estava até marcando no mapa. Você sabe como usar uma map ball? Eu sei. Taezan verificou o mapa. Seu caminho foi marcado no mapa preto e uma luz brilhante foi colocada na escuridão. Esse era o local da fonte da vida. Taezan olhou para o anão calmamente. O que? Você precisa de mais alguma coisa? Não, nada. Taezan então se despediu. Eu irei agora. Sim, até mais. Lee Tae-yeon não tinha motivos para mentir para ele. O anão deve tê-la tratado muito mal. Mas ele não o tratou da mesma maneira. É por causa do método? Lee Tae-yeon fugiu sem pegar o rato grande. Mas ele pegou o rato grande e voltou. Essa diferença pode ter mudado a atitude do anão. Ele não tinha certeza por enquanto, então seguiu em direção à fonte da vida. Ele colocou a Rust Sword em seu inventário e agarrou firmemente o Tower Shield com as 2 mãos. Enquanto ele caminhava pelo labirinto, um grande rato apareceu. Um grande rato apareceu. Chiando, o rato grande olhou para ele. Taezan levantou silenciosamente o escudo. Sua agilidade aumentou em 2. Uma diferença numérica tão pequena foi significativa nesses estágios iniciais. Por exemplo, ele agora poderia reagir aos movimentos do grande rato. Não perfeitamente, mas ele não estava mais apenas observando movimentos musculares para bloquear ataques. Ele poderia prever seus movimentos e reduzir os danos. Taezan ergueu deliberadamente o escudo, expondo o tornozelo como se estivesse armando uma armadilha. O grande rato não tinha inteligência para determinar se era uma armadilha. O grande rato atacou. Você recebeu 4 danos.
No momento em que viu a janela de dano aparecer, Taezan baixou o escudo. O escudo pressionou seu corpo para baixo enquanto o grande rato tentava se esquivar rapidamente. Um grito estridente irrompeu de baixo. Esquique. Seu ataque conectou. O grande rato está incapacitado. Leva mais dano. Você infligiu 4 de dano ao rato grande. Você infligiu 4 de dano ao rato grande. Você derrotou o rato grande. Você recebeu uma grande quantidade de experiência. Sua saúde se recuperou em 5. Você adquiriu 33 ouro. Você adquiriu a pele do rato grande. Você adquiriu a carne do rato grande. Ele alegremente olhou para a janela do sistema bloqueando sua visão. O escudo é realmente o melhor. Uma espada só poderia atingir uma área estreita e exigia precisão. Havia uma grande chance de errar. No entanto, com o Tower Shield, ele só precisava derrubá-lo. Após o ataque do grande rato, ele apenas tentou recuar, então não havia chance de fracasso. Ao atender ao requisito mínimo de estatísticas e obter dinheiro suficiente para comprar o Tower Shield, essa estratégia foi a mais perfeita. Além disso, os iniciantes tinham mais medo de sofrer danos, então o Tower Shield, com sua alta defesa, era uma vantagem significativa. Depois que ele postou essa estratégia no fórum da comunidade, os iniciantes começaram a carregar o Tower Shield. Relembrando aquela época, Taezan verificou a janela do sistema. Seu nível aumentou. Você está nas melhores condições. Como recompensa por subir de nível, sua saúde aumentou em 10. Como recompensa por subir de nível, sua agilidade aumentou permanentemente em 2. Seu aprimoramento de habilidade foi ativado. Sua agilidade aumentou permanentemente em 1. Você adquiriu a habilidade básica, técnica de escudo. Sua proficiência em percepção aumentou em 1%. Janela de status. O alvo está com fome. Taezan sorriu satisfeito após verificar suas estatísticas. Ele ainda estava no primeiro andar, mas sua agilidade já estava em 15. Olhando apenas para a agilidade, era semelhante a quando chegou ao 10º andar. A diferença entre 10 e 15 pode não parecer muito, mas mesmo uma pequena diferença de estatísticas era muito significativa neste local. Se aqueles com um atributo de força de 10 e 15 lutassem, aquele com 15 poderia derrubar 5 dos outros. É por isso que os jogadores no Hard Mode poderiam sobreviver neste mundo louco. Aqueles que possuíam milhares de pontos de estatísticas tinham força para derrubar uma montanha. E agora, Taezan também poderia ter esse poder. Ele estava muito animado. Taezan correu pelo labirinto. Depois disso, ele encontrou mais grandes ratos, mas foi capaz de lidar com todos eles sem problemas. A diferença de estatísticas agora era muito grande. Sem sequer receber um único ponto de dano, ele chegou às proximidades da fonte da vida. 1. Taezan abriu o mapa. Uma luz brilhante estava presente bem na frente de sua localização. Isso significava que o Life Spring estava logo depois deste corredor. Taezan entrou no corredor. É mais longo do que eu pensava. A porta do outro lado parecia distante. Levaria pelo menos 5 minutos de caminhada para chegar lá. Ele achou que era desnecessariamente longo e continuou andando. Quando ele estava na metade do caminho, uma janela do sistema apareceu. Um grande rato apareceu. Taezan ergueu o escudo sem qualquer pânico. Encontrar monstros no corredor era uma ocorrência frequente. No entanto, ele franziu a testa para as janelas do sistema que apareceram depois. Um grande rato apareceu. Rangido, rangido, rangido. Seus gritos se sobrepuseram e ecoaram. 3 grandes ratos estavam se aproximando de Taezan. Um estava na frente de Taezan. Os outros 2 estavam atrás dele. Julgamento de confusão em andamento. Medo de julgamento em andamento. Havia 3 ratos grandes em um corredor onde quase não havia espaço para se mover. Eles também o cercaram. Mesmo para Taezan, isso poderia ser perigoso, mas sua expressão não mudou. Ele não vacilou. Ele tinha visto inúmeras pessoas morrerem devido a variáveis repentinas e inesperadas, apesar de ter a capacidade de superá-las. Taezan não tinha intenção de se tornar um deles. Todos os julgamentos foram aprovados. Todas as estatísticas aumentaram. Você obteve uma mente inabalável. A proficiência de compostura aumentou em 1%. Sua eficiência de nivelamento lhe deu total prontidão. A largura do corredor era aproximadamente do tamanho de uma escada de apartamento. Havia espaço para virar seu corpo. A proficiência do campo de visão aumentou em 3%. Devido à verificação de julgamento bem-sucedida, todas as suas estatísticas aumentaram em 1. Com suas estatísticas atuais, ele venceria uma batalha de velocidade de reação contra um rato grande. As probabilidades estavam esmagadoramente a seu favor. Ele levantou seu escudo. Desta vez, ele não deixa os tornozelos expostos. Ele calmamente olhou para o grande rato à sua frente. Rangido, rangido. Esquiaque. Os grandes ratos gritaram alegremente. Eles cercaram um grande humano com seus irmãos. Eles sabiam que estavam em vantagem, mesmo com sua inteligência fraca. E esse pensamento os levou a baixar a guarda. Uau! Taezan deu o primeiro passo. Ele correu em direção ao grande rato na frente dele. Rangido. O grande rato à sua frente se assustou e fugiu. Assustado pela investida repentina, correu uma boa distância. Levaria algum tempo para se aproximar novamente,
pois uma distância substancial foi criada. Guincho, guincho. Os grandes ratos que zombavam silenciosamente atrás dele ficaram surpresos e atacaram. Naquele momento, Tarzan rapidamente virou o corpo como se tivesse previsto isso. Rangido. Os grandes ratos pararam abruptamente ao ver o escudo apontando para eles. Mas o corpo que estava acelerando não conseguia parar tão facilmente. O escudo de Tarzan esmagou um rato grande. Isquiaque. Tarzan descartou a janela do sistema que apareceu. Ele rapidamente correu em direção ao grande rato restante. Guincho, guincho. Mas desta vez, não sucumbiu tão facilmente. Rapidamente colocou alguma distância entre eles. O grande rato que havia escapado antes atacou tardiamente. Pensando que as costas de Tarzan eram uma oportunidade, ele mostrou os dentes. Balançar. E então Tarzan parou de perseguir o rato grande e virou seu corpo. O grande rato que atacava tentou parar surpreso, mas já era tarde demais. Baque. Isquiaque. Ele derrubou 2 grandes ratos em um piscar de olhos. Foi uma vitória unilateral. Tarzan apontou seu escudo para o grande rato restante. Vamos. Guincho, guincho. Alimentado pela raiva, o grande rato atacou. Nesta situação, até mesmo a sua velocidade rápida era bastante fácil de prever. Tarzan esperou o momento certo e atacou com seu escudo. Baque. Isquiaque. 8 de dano ao rato grande. Você triunfou sobre o grande rato. Legal. Tarzan sorriu amplamente. Ele já havia enfrentado vários grandes ratos. Ele sabia tudo sobre seus hábitos. Se atacasse, eles fugiriam para longe. Se ele virasse as costas, sem qualquer hesitação, eles mirariam em seu calcanhar. Fundamentalmente, eles só tinham um padrão de ataque de bater e fugir. O valor da informação neste local não deveria ser subestimado. Tarzan reabriu a janela que havia fechado anteriormente. Como recompensa por subir de nível, sua saúde aumentou em 10. Como recompensa por subir de nível, sua agilidade aumenta permanentemente em 3. Seu aumento permanente de agilidade foi ativado. Agilidade aumentada permanentemente em 3. Você saiu vitorioso sem vacilar em uma situação desesperadora. Sua inteligência aumentou em 1. A proficiência da habilidade Code Judgment aumentou em 5%. A proficiência da habilidade Campo de Visão aumentou em 3%. A proficiência na habilidade de discernimento aumentou em 2%. Subindo de nível bem. Sua agilidade já havia ultrapassado 20. Considerando que mesmo aumentar a proficiência das habilidades em 1% era uma grande dificuldade, este era um progresso inacreditavelmente rápido. Além disso, havia também muitas moedas de ouro, couros e ossos. Ele poderia ganhar uma boa quantia de dinheiro se vendesse isso na loja. Tarzan desceu o corredor com um sorriso. Desta vez, nenhum monstro apareceu. Uma sala quadrada. Lá dentro havia uma pequena nascente sem um único peixe vivendo nela. Você descobriu a fonte da vida pela primeira vez. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.